Eu quero começar uma nova série hoje. O Senhor colocou isso no nosso coração. E eu tenho certeza que é uma série que vai falar muito aos nossos corações. Vamos aprender muito com a palavra de Deus. A nossa nova série se chama Alegrem-se. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: alegre-se, irmão. Alegrem-se. Mas antes de eu falar o que eu tenho que falar aqui nessa noite, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela sua igreja, obrigado pelo teu povo. Obrigado, essas são as suas ovelhas, Senhor, ao qual o Senhor tem confiado a esta igreja. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações através da sua palavra. Nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso ouvido, os nossos ouvidos, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco nessa noite, usa a minha vida. Que o Senhor derrame a sua graça, misericórdia, unção, coragem, para transmitir aquilo que a tua palavra, as tuas escrituras têm para nos dizer essa noite, Pai. Move os corações. Nós tomamos toda a atenção agora no Senhor, toda distração, tudo aquilo que vem tirar nossa atenção, que venha se acalmar agora em nome de Jesus. E que juntos possamos ouvir a tua voz e aprender mais de ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa nova série, Alegrem-se, ela promete algo maravilhoso para os nossos corações. Eu costumo dizer que o povo de Deus, a igreja de Cristo, é o povo mais alegre dessa terra, amém, queridos? Tanto é que sábado está chegando uma festa, uma festança aí, para a gente se alegrar na presença do Senhor. Vai lá, você, sua casa, sua família, seus vizinhos. O povo de Deus é um povo alegre. Uma das características do povo de Deus é a alegria. E nós entendemos da parte de Deus de trazer essa nova série baseada aí no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, porque nós entendemos que estamos vivendo num tempo em que a alegria de muitos tem ido embora, a alegria de muitos tem cessado. E é mediante algumas reportagens como essa, põe aqui no telão para mim, que a gente chega à conclusão de que a igreja de Cristo precisa se posicionar a respeito de alguns assuntos da sociedade. E se você olhar para essas reportagens, diz assim, que pesquisa mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Segundo especialistas, problemas de saúde mental costumam ser desencadeados pela pressão no ambiente de trabalho ou por situações afetivas da vida pessoal. E aí, com esses problemas, muitos têm a sua alegria roubada devido à ansiedade ou depressão. Outra reportagem diz: preocupação do brasileiro com saúde mental quase triplicou em 4 anos, mostra a pesquisa. Levantamento revela que 49% das pessoas apresentam alguma inquietude com doenças como ansiedade e depressão. Outra reportagem um pouco mais recente, essa aqui, 16/5/2024, mês de maio agora. Saúde mental dos brasileiros pós-pandemia é uma das piores do mundo. Olha essa pesquisa. Saúde mental dos brasileiros, uma das piores do mundo. O cenário da saúde mental no Brasil, pesquisas apontam um crescimento nos atendimentos de saúde devido a transtornos mentais, o que gera diversos impactos e preocupação da sociedade com o tema. Brasil tem 3º pior índice de saúde mental em ranking com 64 países. É o 3º pior no ranking ali sobre saúde mental. Mediante reportagens como essa, que nós chegamos à conclusão que a alegria de muitos tem ido embora devido a problemas de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Pessoas que perderam a vontade de viver, pessoas que perderam a alegria da vida, pessoas que não querem mais viver aquilo que Deus tem para elas e perderam a vontade de acordar todos os dias e viver o propósito que Deus tem para elas. É mediante reportagens como essa que nós entendemos que é obrigação da igreja pregar um tema como esse, sobre alegria, sobre doenças mentais, sobre depressão, ansiedade e outros tipos de doenças. São reportagens como essa que nos leva a fazer uma série como essa.
E aí talvez a pergunta é: quais os desafios da saúde mental no Brasil hoje? Através dessas pesquisas, nós podemos entender que nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerativo. Aquilo que não era uma preocupação há algum tempo atrás, agora passa a ser muito preocupante. Através de alguns dados, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país com mais ansiosos do mundo e o quinto mais depressivo. Ou seja, nós estamos na ponta do ranking quando se diz ansiedade, depressão e falta de alegria e motivação de viver. E mesmo assim, parte dessas pessoas não conseguem uma assistência correta para a sua saúde mental. Então a depressão é o mal do século 21, queridos. A ansiedade hoje ela afeta mais de 18 milhões de brasileiros na nossa sociedade. Os transtornos mentais são responsáveis por quase 1/3 do número total da nossa nação. Ou seja, 5 de cada 10 brasileiros, mais da metade, para ser mais específico, 52% da sociedade brasileira acredita que a saúde mental é o principal problema do país em questão de bem-estar da sociedade. Então essas pesquisas mostram de 2018 para cá, por exemplo, em 2018, 18% dos entrevistados mencionaram a saúde mental como o tema maior de preocupação para a nossa sociedade. Já na onda seguinte, feita em 2020, esse número aumenta de 18%, 27% dos brasileiros acreditam que esse é uma grande preocupação da nossa sociedade. Já em 2021, esse número deu um salto pós-pandemia. De 2020 para 2021, 40% da sociedade acredita que muitas pessoas estão sendo afetadas por doenças psicológicas. E já em 2022, já fomos para 49%. Em 2024, já é mais da metade da nação brasileira que acredita que esse é um grande mal na nossa nação. Pessoas ansiosas, depressivas, que perderam a vontade de viver, que perderam a alegria da vida. E a pergunta é, para nós essa noite: quem aqui acha, de forma vulnerável, de forma sincera, quem aqui acha que a sua saúde mental piorou de 4 anos para cá? Levanta a sua mão, seu pé. Quem aqui conhece alguém que passa por ansiedade e depressão e perdeu a vontade de viver, perdeu a alegria da vida? Levanta a mão aí. Talvez 99% de todos que estão aqui nessa noite conhece alguém que perdeu a alegria de viver, que perdeu a motivação da vida. E é mediante uns dados como esse, parece até uma palestra, mas não, é o que eu quero explicar, aonde eu quero chegar na palavra de Deus. Então eu gosto de trazer esses dados para a gente entender que depressão e ansiedade não é frescura. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: depressão e ansiedade não é frescura não, irmão. Ok? Durante muito tempo, se achou que depressão e ansiedade, e falta de alegria e tristeza excessiva fosse frescura. E nós precisamos tratar da forma certa uma enfermidade mental. Pessoas que nós amamos já passaram por diversas situações, circunstâncias, onde ficaram doentes mentalmente e precisaram da nossa ajuda. E quando a gente trata como algo que é frescura, nós estamos menosprezando a saúde dos nossos irmãos. Então por isso nós precisamos desses dados para entender a importância que a igreja tem, o papel da igreja de ser relevante também num caso como esse na nossa nação. Volta a imagem da série, por favor. Mas talvez a pergunta é: o que está ocasionando isso? Primeiro, eu gosto de falar que o que está ocasionando isso é consequência do Covid-19. Alguns estudos apontam que depois de ter tido o Covid, algumas sequelas aparecem em relação à saúde mental. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que eu sou mais esquecido depois da pandemia. O Kleber falou que hoje de manhã, 2 vezes mais esquecido. Então imagina, coitada da Tati.
Problemas mentais começaram a surgir com mais frequência. Pessoas mais ansiosas, depressivas, esquecidas, pós-pandemia, depois de um Covid forte. Então, tudo isso é ocasionado por consequências do Covid. Segundo, por isolamento social. Nós tínhamos um estilo de vida, e pós-pandemia, muitas pessoas aderiram ao estilo de vida de isolamento social. Pessoas que agora não têm mais prazer em estar com pessoas. O que já existia antes, pós-pandemia, aumentou ainda mais. Pessoas que não gostam mais de congregar, de estar aqui entre nós, acompanham de forma online somente. Pessoas que antes estavam próximos de amigos e agora perderam o vínculo dessas amizades. E o que elas gostam? Ficar trancada dentro de casa, assistindo série e de preferência trabalhando de dentro de casa. Hoje nós temos um isolamento social muito grande. As nossas crianças, por exemplo, elas interagem muito mais com uma tela do que com pessoas físicas. As nossas crianças têm mais facilidade com o mundo virtual do que presencial. Tudo isso é por causa do isolamento social. Porém, Deus não nos criou para viver de forma isolada. Deus nos criou para socializar. E por causa do isolamento social, muitas pessoas estão ficando doentes, depressivas, ansiosas. Terceira consequência disso que está ocasionando isso, são interrupções de tratamentos. Pessoas que antes da pandemia tratavam com psicólogo ou psiquiatra, e talvez pelo medo tiveram assim o seu tratamento interditado. E por causa disso, pioraram a sua situação mental. E agora, para voltar com o tratamento, leva mais tempo. E nunca precisou de tantos psicólogos e psiquiatras no nosso tempo de hoje. E aí aquilo que já era uma demanda grande, pós-pandemia, aumentou muito mais. E então algumas pessoas não conseguem ter o tratamento adequado para isso, para esses tipos de doenças. E equipes médicas da saúde investiram mais tempo preocupados com doenças físicas como o Covid, do que pesquisando sobre doenças mentais. E com isso, então, muitas pessoas não conseguiram ter um tratamento adequado. E o quarto é o estresse diário, causado pelas incertezas da vida. Por causa da economia instável, por causa do trabalho que perdeu, que tinha tantos anos de trabalho e perdeu, ou por causa da saúde física de alguém, notícias ruins, uma falta de clareza do futuro, faz com que essas pessoas se tornem ansiosas, depressivas, e temos hoje um Brasil que mais de 50% da população acredita que é um problema da nossa nação hoje. Pessoas que perderam a motivação de viver. Tudo isso, queridos, são explicações lógicas, racionais, a respeito do quadro que nós estamos vendo hoje, do cenário brasileiro hoje. Mas nós não podemos esquecer também, com o discernimento espiritual, que isso não é apenas algo racional. Nós acreditamos também, como verdadeiros cristãos, que isso também é algo espiritual. Existe também um fator espiritual em tudo isso, que o diabo também está atacando a mente das pessoas, e com isso essas pessoas têm perdido a vontade de viver, roubando a alegria, porque o diabo é o ladrão da alegria. Ele quer roubar a nossa alegria. Então existem os motivos racionais, mas eu quero crer como um pastor que também existem os motivos espirituais, ao qual muitas pessoas estão perdendo a alegria da vida. Eu converso com algumas pessoas de vez em quando, e essas pessoas falam para mim: pastor, eu estou passando por algo na minha vida que eu nunca pensei que eu ia passar. Eu não sei te explicar o que é. É algo que está aqui dentro, não sei te falar. É um desânimo terrível, é um desespero terrível, é uma ansiedade descontrolada. Eu perdi a vontade das coisas, eu perdi a vontade de viver. E aí eu tenho uma ansiedade, pastor, que me leva a ficar preocupado todo dia, toda hora. Pessoas que falam que levantam sem ânimo, sem alegria, dormiu bem, mas acorda triste, indisposta para a vida. Pessoas que a energia criativa foi embora. Antes ela queria criar, antes ela queria fazer, antes ela queria produzir, mas agora não tem mais sentido. Não tem mais sentido o lugar que eu trabalho, não tem mais sentido os sonhos que eu tinha antes. Tudo perdeu sentido. E aí eu pergunto: mas por quê, querido?
O que é que está causando isso? E na maioria das vezes, a resposta é: eu não sei. Mas está tudo bem lá na sua casa? Em casa está tudo bem, pastor. Está com algum problema no caso? Não, a gente está bem, minha esposa maravilhosa. A gente se dá muito bem. Meus filhos, está tudo bem. Está com saúde, todo mundo bem lá em casa. Está trabalhando? Não, estou trabalhando, pastor. Consegui uma promoção no emprego alguns meses atrás. O que eu sempre sonhei. Estudei para isso, me capacitei para isso. E agora que eu alcancei o que eu queria, eu perdi a vontade de viver, pastor. Eu não tenho mais vontade de estar onde eu estou. Então tem algum problema financeiro? Não está sobrando, pastor, mas também não está faltando. Está tudo bem, a gente faz as contas lá. Chega no final do mês, está bem, não estamos endividados, estamos bem. Então o que é isso, irmão? Não sei, pastor. Tem dia que eu acordo sem alegria. A alegria parece que se foi. Eu não vejo motivação para viver. Eu não sei o que está acontecendo. E aí nós podemos chegar à conclusão que existe sim um ataque específico de Satanás contra a nossa nação, contra as nossas emoções. É como se houvesse um manto de tristeza querendo tomar as nossas casas e famílias. A gente tem motivos de sobra para se alegrar, mas parece que tem algo que tenta nos entristecer, parece que tem algo que tenta roubar a nossa alegria. Há um ataque contra a saúde emocional das pessoas que estão roubando a alegria das pessoas. Você está aqui comigo essa noite? E nós precisamos nos atentar para isso. Além de nós olharmos de forma racional para tudo isso, nós precisamos interceder contra isso. Nós precisamos pregar sobre isso. Nós precisamos batalhar no nível espiritual contra isso. Então não é apenas remédio, faz parte o remédio. Não é apenas o médico, faz parte o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, faz parte, eu indico. Vai tratar a sua saúde mental. Mas não é apenas o tratamento, é fundamental que nós nos levantemos e posicionemos de forma espiritual, no âmbito espiritual contra tudo isso. Porque a alegria é a marca do brasileiro. Se existe uma nação alegre é o Brasil. Então nós precisamos batalhar por isso. Nós não podemos aceitar esses dados. Nós não podemos aceitar que isso vai acontecer com a gente. Nós precisamos nos posicionar e encontrar alegria no Senhor. Amém, queridos? Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como foi essa semana. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida. Não sei o que está acontecendo na sua casa. As suas emoções, a sua mente talvez está abalada. Eu não sei qual é a forma que você chegou aqui nessa noite. Mas eu declaro sobre a sua vida, você vai sair daqui diferente. O Senhor vai colocar uma alegria, um renovo espiritual sobre você, e as coisas vão começar a fazer sentido, e você vai viver o seu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Quem recebe isso, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E por isso essa série se chama Alegrem-se. Nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor. E para esse primeiro episódio, eu gosto de colocar o título desse primeiro episódio como um prisioneiro alegre. Como assim, pastor? É possível um prisioneiro ser alegre? Nós vamos aprender com a carta de Filipenses, quando nós falamos sobre alegria. É impossível não se lembrar da carta de Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu. E é por isso que o tema da nossa mensagem essa noite é um prisioneiro alegre. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, vou parando e falando sobre alguns versículos, mas abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer restaurar a sua alegria, amém, queridos? Deus quer restaurar a sua motivação de viver. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos e em Nova Odessa, com os bispos e diáconos. Para esses dois versículos. Aqui nós já podemos entender que a autoria da carta é do apóstolo Paulo, e ele está acompanhado aqui de Timóteo. É importante citar Timóteo porque ele envia Timóteo mais tarde para os cuidados dessa comunidade lá em Filipos. Então Paulo e Timóteo estavam engajado na missão de Deus, em equipar a igreja e no amadurecimento da igreja. Então a carta é enviada à igreja que se encontra em Filipos,
Mas o que é Filipos? Eu só quero trazer o contexto para os irmãos entenderem melhor. Filipos tem esse nome porque Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, que a gente conhece da história, em 350 a.C., ele conquista essa cidade que é na região da Macedônia. Ele conquista essa cidade e põe o nome daquela cidade de Filipos. Para quê? Para honrar ele mesmo. Eu conquistei, então vai chamar meu nome, né? Aquele cara bem humilde, né? E aí então ele, conquistando aquela terra então, conquistada por Filipe, os anos passam, e alguns anos depois, essa cidade ela é conquistada pelos romanos. Então, apesar de não estar em Roma, a cidade de Filipos, ela era considerada um solo romano, um lugar romano. Então essa cidade era muito importante, por quê? Porque era usada para receber os veteranos de guerra, os romanos guerreiros, os soldados romanos, que viveram a sua vida em prol do exército romano. Quando eles se aposentavam, eles queriam paz. Então aquela cidade de Filipos, era uma cidade onde recebia muitos veteranos de guerra. Então era uma cidade estruturada, era uma cidade que estava pronta para receber aqueles homens que foram fiéis ao exército romano. Então tinha muitos cidadãos romanos naquela cidade. É por isso que o apóstolo Paulo se identifica com os Filipos e tem um carinho especial por Filipos, porque o apóstolo Paulo também tinha cidadania romana. Então a igreja de Filipos, para sua informação, para nossa informação, foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa. A primeira igreja de toda a Europa foi plantada em Filipos. A primeira igreja de Cristo europeia foi em Filipos, nesse episódio aqui. E aí, se a gente for lá para Atos 16, põe para mim, por favor, Atos 16, 6. A palavra de Deus diz que Paulo estava saindo em viagem missionária para pregar na Ásia. Mas nesse versículo diz que, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, Paulo precisou mudar sua rota. A vontade de Paulo era para ir para a Ásia, mas Deus não queria que ele fosse para a Ásia pregar o evangelho. Isso nos mostra que não é só pregar o evangelho, é pregar o evangelho no lugar certo e na hora certa, queridos. Amém? E aí o próximo texto vai dizer também que, então Paulo muda a sua região, que ele ia plantar uma igreja. Mas o texto diz que o Espírito de Jesus os impediu de pregar ali. E aí no versículo 9, a palavra de Deus diz que durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10 então diz que, depois de Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então eles vão para a Macedônia, e a cidade que eles vão lá na região da Macedônia é a cidade de Filipos. Então eles plantam a primeira igreja na Europa em Filipos. É uma história muito interessante. Na sua casa, se você quiser, lê lá Atos 16 e veja como começou essa igreja de Filipos. Muito interessante, vidas sendo salvas ali para a glória de Deus. Então essa é a primeira igreja que Paulo plantou. E aí alguns anos depois, Paulo planta e vai embora. E a comunicação era através de cartas. O apóstolo Paulo então escreve essa carta aos filipenses, essa epístola aos filipenses, uma vez que a igreja se reunia ali em Filipos. E aí então ele começa essa carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ou seja, essa carta é para todos os santos, todos que fazem parte dessa comunidade, os líderes, pastores. Essa carta é para vocês. Paulo tinha um carinho muito especial. Por quê? Porque a igreja de Filipe havia levantado uma oferta para o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Então Paulo menciona isso: eu agradeço a Deus, porque vocês foram poderosamente usados por Deus para me enviar essas ofertas para sustento da obra missionária. Então é algo interessante essa carta aos filipenses. Mas a informação mais importante dessa carta é onde essa carta foi escrita e da onde ela foi enviada. Essa carta é escrita e é enviada de uma prisão de Roma. Paulo, nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. Por que essa informação é importante? Porque quando nós olhamos o conteúdo da carta, se você ler, são 4 capítulos, é bem curto. Se você olhar para o conteúdo dessa carta, não parece que foi escrita por alguém que estava passando pela circunstância que o apóstolo Paulo estava passando. Paulo estava preso numa prisão em Roma.
E se você pesquisar qual é a prisão que Paulo estava preso, é uma prisão chamada Mamertina. É uma prisão que se parece com uma cisterna que é aberta, sem água, e eles cavam um poço muito fundo, um buraco muito fundo. E quando alguém era preso, essa pessoa era descida com cordas para esse buraco lá no fundo. E essa pessoa ficava presa durante meses, num nível muito mais baixo ali do solo da terra aqui em cima. E lá eles colocavam esses prisioneiros, desciam com cordas, e era um lugar úmido, um lugar fedido, um lugar que passava muitas necessidades, um lugar de extremo frio. Tanto é que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, dizem: traga-me a minha capa, porque eu estou com frio. Então Paulo estava diante de uma situação terrível. Paulo está num buraco. Paulo está literalmente no fundo do poço, passando por situação difícil. Paulo está preso num buraco. E talvez essa seja a situação de muitas pessoas aqui nessa noite. Talvez você olhe para a sua vida e a sensação é que você chegou no fundo do poço. A sensação é que você se encontra num lugar escuro, num lugar úmido, num lugar onde você não tem prazer mais de viver. Parece que você perdeu a esperança, você não tem mais alegria da vida. Você perdeu a esperança de viver, você não tem mais alegria de viver essa vida. Talvez a sua circunstância é como essa de Paulo. E ele escreve essa carta, uma carta considerada como a carta da alegria. A pergunta é: como, Paulo? Como em meio ao cenário tão caótico, você vem falar com a gente de alegria? Como é possível, Paulo, você passando pelo que você está passando, você tem a audácia de escrever: alegrai-vos? Como em meio a um cenário tão caótico, você, Paulo, escreve essas palavras tão bonitas, aonde nós não encontramos amargura, desespero e nem desânimo? Como, Paulo? E nós vamos olhar para a carta de Filipenses e vamos aprender com Paulo sobre alegria. E o texto talvez principal da nossa série é Filipenses 4:4. Põe aqui no telão, por favor. Eu quero que você leia junto comigo e tome posse dessa palavra. Vamos lá, 1, 2, 3 e... A gente podia parar aqui e ir embora. Só de entender o contexto que Paulo estava e entender o que ele estava escrevendo para aquele povo. Alegrem-se no Senhor. De novo eu repito, alegrem-se. Vira para a pessoa do seu lado, dá um sorrisão bem bonito para ela e fala assim: hoje é noite de se alegrar, meu irmão. Fala assim: alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Queridos, olha esse contexto. Alguém que está numa situação pior do que a sua, te garanto. Alguém que está numa situação que nem se compara às nossas situações diárias. Ele escreve uma carta declarando: alegrem-se. Alguém que está numa situação bem pior que a de você, está tentando alegrar alguém. Alguém que está passando um caos na vida, e que ninguém aqui passou e nem vai passar, eu tenho certeza disso. Manda uma carta para nós, nos alegrando, nos levantando com bom ânimo, e dizendo: alegrem-se no Senhor. Esse é o contexto da carta de Filipenses. Um homem que estava preso, mas que estava alegre. Um homem que estava passando uma circunstância difícil. As coisas não estavam favoráveis, mas ele estava alegre. E ainda escreve uma carta dizendo: alegrem-se. De novo eu repito, alegrem-se. E aí então a carta continua no versículo 3. Ele começa escrevendo assim no versículo 3. Acompanha comigo. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Eu não sei você, irmão, mas eu quebranto meu coração e olhar para o cenário que o apóstolo Paulo estava. E ele começa dizendo: eu dou graças ao meu Deus. Eu não vou reclamar da situação que eu estou.
Eu não vou começar essa carta escrevendo a situação que eu estou. Eu começo escrevendo para vocês. Eu dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Versículo 4: em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria. Sabe o que mexe com o meu coração? O apóstolo Paulo podia escrever muito bem: queridos, orem por mim. Eu estou passando por isso, eu estou num buraco fedido, eu estou passando frio. Alguém, por favor, faça alguma coisa por mim. Mas o apóstolo Paulo, passando por essa circunstância, ele não escreve pedindo oração, ele escreve dizendo: eu estou orando por vocês incansavelmente, com muita alegria no meu coração. Um homem que tinha tudo para reclamar, um homem que tinha tudo para ser tomado por uma tristeza extrema, um homem que tinha tudo para desistir e falar: Deus, a partir de hoje eu não prego mais o evangelho, porque olha onde eu estou. Um homem que escreve uma carta alegrando o coração dessa igreja. E aí ele continua dizendo no verso 5: por causa da cooperação de vocês com o evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei o que o Espírito Santo começou em você. Qual é a obra que o Espírito Santo começou na sua vida? Qual é a obra que o Espírito Santo começou na sua casa, no seu casamento, na vida dos teus filhos? O Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer: ainda não é o fim. Levanta a sua cabeça, se alegre, porque aquilo que eu comecei a fazer na sua história um dia, eu não terminei. Eu vou fazer, eu vou continuar. Eu protejo você, eu guardo a sua casa, eu guardo a sua família. Eu sou aquele que te sustenta todos os dias. Eu vou terminar a obra que um dia eu comecei na sua história. Aleluia! Ele encoraja aquele povo. Ele fala: a obra ainda não terminou. Deus vai fazer. Verso 7. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de que, como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do evangelho. Queridos, eu não sei o que você passou na sua história, mas hoje eu olho para a minha história e eu vejo tudo que aconteceu na minha história, tudo que aconteceu na minha casa, tudo que aconteceu na minha vida, e eu vejo como que tudo que aconteceu, momentos difíceis, momentos ruins, eu vejo que tudo isso contribuiu para que o evangelho fosse real na minha vida. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você já passou. Eu quero dizer para você: um dia a sua história vai ser de testemunho para pessoas, e o evangelho de Cristo vai chegar a corações que vão passar a crer em Cristo Jesus, porque Deus fez algo novo na sua história. Deus tirou você de lugares ruins. Deus pegou a sua história, aquela história que era para a morte, aquilo que era para a tristeza, e Deus transformou tudo isso, e hoje você vive a alegria do Senhor. Isso tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na verdade, na realidade, contribuído para o progresso do evangelho. Nós precisamos entender isso. Que os nossos momentos de tristeza, de fracasso, de derrota, na verdade tudo isso contribui para a pregação do evangelho. Para aqueles que passaram momentos difíceis e não desistiram da sua fé, isso contribui com a pregação do evangelho. Enquanto eles achavam que estavam terminando, acabando com o evangelho, prendendo Paulo naquele buraco,
Paulo está dizendo, não, eles só estão contribuindo com a pregação do Evangelho. E aí no versículo 3 continua: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. Não é porque eles quiseram que eu esteja aqui, não é porque eles me prenderam, é por causa de Cristo. Cristo me quer aqui. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição, egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, e quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Versículo 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Versículo 27. Não importa o que aconteça. Repita isso comigo: não importa o que aconteça. Não importa a sua situação financeira, não importa a situação da sua casa, não importa a situação do seu trabalho, não importa o que você esteja passando, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. A pergunta é: como, Paulo? Como você não está desesperado? Como, Paulo? Como você dentro de um buraco consegue escrever isso para uma igreja? Como, Paulo? Como nessa situação toda você diz que se alegra? Como isso é possível? À espera de ser decapitado, ele já sabia disso, que a qualquer momento ele seria morto, passando necessidade dentro de um buraco, prisioneiro. Como você não perdeu a esperança? Como você não se abateu com a tristeza profunda, Paulo? Como? E a resposta de Paulo é simples. De forma resumida, Paulo está declarando: eu abri mão de receber uma boa vida para receber um bom Deus. Paulo, ele entendeu que a verdadeira alegria não está nas coisas desta vida passageira, mas sim na vida eterna. Ele entendeu que a circunstância que ele estava enfrentando não define a sua história, que o momento que ele estava enfrentando não pode controlar suas emoções.
Paulo entendeu que é dentro daquele buraco, até mesmo dentro daquele buraco, naquela prisão, ele estava cumprindo o seu propósito. Ele entendeu: Senhor, seja eu livre, andando, indo e vindo, seja eu dentro de um buraco preso, eu estou aqui por causa do Senhor. Então a minha alegria não está nas coisas dessa terra, a minha alegria não está em pessoas, a minha alegria não está em carro, a minha alegria não está numa casa, a minha alegria não está numa conta bancária, a minha alegria não está em umas férias, a minha alegria não está em viagens, a minha alegria está em Jesus Cristo, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É nele que está a minha alegria. Eu não sei onde você está buscando a sua alegria, mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: pare de procurar nessa terra a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria só se encontra em Deus, em Jesus Cristo. Paulo abriu mão de uma boa vida para receber um bom Deus no seu coração, para viver à disposição de um bom Deus. E talvez a gente consiga entender então, nesse cenário, que existem alguns inimigos da alegria. E esses inimigos, primeiro, não é a tristeza, não é o medo e não é a ira. Essa semana nós fomos no cinema, né, Clebão? Fomos no cinema. E a gente assistiu lá, como que chama? Divertidamente 2. E aí aquele filme ilustra muito bem, mais ou menos, como funcionam as nossas emoções. Ao mesmo tempo que tem alegria, tem tristeza, tem raiva, tem um monte de coisa. E olha só, a maior lição desse filme, desse desenho, é que um ser humano não consegue viver uma vida boa, estruturada, madura, se ele não passar por momentos de tristeza, se ele não passar por momentos difíceis. Essa é a maior lição. Não é todo o tempo só alegria, não é todo o tempo só paz e amor, não é todo o tempo só vamos que está tudo certo. Não, não é isso. Então o filme traz essa ideia, e aí nós começamos a entender que o inimigo da alegria, primeiro, não é tristeza, segundo, não é medo, terceiro, não é, como assim, pastor? Não é ira, porque em todo tempo no filme a alegria estava perto da tristeza, era, não é? Tinha momento, vai lá a tristeza, não, agora é a alegria, não, agora é a ira, não, agora qual é o verdinho lá? Vocês estão sabendo, hein? Nojinho. E aí nós chegamos à conclusão que o inimigo da alegria não é tristeza, não é medo, não é ira. Sabe por quê? Eu tenho certeza, Paulo enfrentou tristeza. Ou você acha que se é amarrado por uma corda e descer num buraco preso, ele desceu dando risada? Com certeza, Paulo teve os seus momentos de dor, de tristeza, em que as lágrimas desceram, o seu momento de ira, o seu momento de medo. Mas, por mais incrível que pareça, os inimigos da alegria não são esses. É óbvio que talvez você pense assim: o inimigo da alegria é o diabo. Sim, é o diabo, mas para de achar que tudo é o diabo também, irmão. E aí, eu separei 2 pontos que tem sido o inimigo das nossas alegrias, que tem roubado as nossas alegrias. O primeiro, nós estamos adoecidos mentalmente, está faltando alegria de viver, porque nossas expectativas estão frustradas. É o primeiro ponto. Muitos estão sem alegria, porque as suas expectativas foram frustradas. E esse eu posso dizer que é um dos grandes inimigos da alegria. É quando a gente gera expectativa em algo, e a gente é frustrado naquilo, e aí então a gente perde a alegria. São planos que não aconteceram, sonhos que não se realizaram, aquilo que nós falamos que deveria acontecer não aconteceu, o lugar que nós achamos que deveríamos estar, nós não estamos. Então a frustração é resultado de uma expectativa. Guarda isso, frustração é resultado de uma expectativa. E aí muitos têm gerado uma expectativa que não é de Deus, que Deus não pediu, e essa expectativa é frustrada. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Talvez hoje você está aqui triste, amargurado, aborrecido. Por quê? Porque você tinha uma expectativa na sua esposa, que ela não foi capaz de suprir. Você tinha uma expectativa no seu marido. Você era solteiro, e você achava que a solução dos seus problemas era se casar.
Não, eu estou assim, eu estou sem alegria. Eu não sou alegre porque eu não tenho ninguém. Eu preciso me casar. Eu preciso de alguém para ser romântico. Eu preciso de alguém para me dar presente. Eu preciso de alguém para assistir um filminho comigo. Eu preciso de alguém para fazer amor. Eu preciso de alguém para me fazer feliz e alegre, porque eu sou tão triste. E aí casou. E aquela expectativa de solteiro foi por água abaixo. Porque descobriu que casamento não é só alegria. Casamento tem os seus momentos difíceis. Não, mas o meu problema agora é que eu não tenho filhos. O dia que eu tiver um filho, aí eu vou encontrar a verdadeira alegria da vida. Aí tem os filhos. Se mata para criar os filhos. Põe a expectativa nos filhos lá em cima. A hora que dá 18 anos, o filho vira um negócio que você nem imaginava que ia virar. Expectativas frustradas. Ou então você coloca a sua expectativa na empresa. Não, que essa empresa é muito boa, eu vou entrar nessa empresa, eu vou estudar. Entra na empresa. Chega lá, vê o que não era. Expectativas frustradas. Agora minha expectativa está nos meus amigos. Amigos, deu tudo errado, meu casamento deu errado, meu filho está desviado, estou sem emprego. Minha expectativa agora é nos amigos. Amigos de verdade. Aí o amigo pisa na bola. A expectativa que achou que o amigo ia suprir, essa expectativa foi frustrada. Não, mas agora tem uma esperança. A igreja. A igreja é o lugar aonde eu vou ter as minhas expectativas supridas. Aí a pessoa vem para a igreja, ela é bem recebida, a pessoa abraça ela, seja bem-vinda. Chora no louvor que o Kleber canta, a Joyce canta. Kleber canta muito bem, a Joyce, fulano e Beltrano. Olha esse louvor, olha esse slide, olha essa luz. Meu Deus, achei a minha casa. Essa igreja é como igreja conviva. Que igreja conviva, agora é a igreja. E não sei o que, o pastor prega bem. Eu amo ouvir o pastor. Aí um dia, ele chega aqui, alguém não cumprimenta ela. Aquela toda expectativa que foi gerada, ela vai por água abaixo. Por quê? Porque alguém não me cumprimentou direito. Bem que eu desconfiei que essa igreja não era tudo isso que eles mostravam que eram. O pastor nem me responde no WhatsApp. Demora 7 dias, 10 dias para responder no WhatsApp. Não é tudo aquilo que eu pensei que era. Nós temos o costume de colocar expectativas em lugares errados. Não, porque no final do ano eu vou fazer a viagem. E gera expectativa. Chega no final do ano, não dá certo, frustrado. E aonde tem frustração, a alegria vai embora. Pastor, você está falando então que o ser humano não pode gerar expectativa? Não, é natural, irmão. Todo mundo cria expectativa. Você está falando que o ser humano não pode passar por frustração? Imagina, todos nós precisamos passar por frustrações. O problema é que tem pessoa que vive uma vida de 70, 80 anos e morre frustrado com a vida, sem ter o prazer de viver com alegria. Tem pessoa que passa uma vida inteira frustrado. Por quê? Porque colocou as suas expectativas no lugar errado. E aí o apóstolo Paulo vem e mostra para nós que o nosso padrão de expectativa não é o mundano. O nosso padrão de expectativa tem que ser o de Deus. O apóstolo Paulo vem mostrar para nós que a expectativa dele não estava nas coisas dessa terra. A expectativa dele estava nos céus. Nós somos frustrados porque Deus não fez a minha vontade. E isso porque você coloca uma expectativa que Deus não pediu para você colocar nele. Não, porque Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus vai me prosperar, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um carro. Aí Deus não dá. Estou frustrado com Deus. Não, mas agora eu tenho pessoas. E aí quando as pessoas não fazem aquilo que a gente quer, a gente se frustra com as pessoas. Então um padrão de alegria, querido, não é quando tudo está a seu favor. Não é quando você gera expectativa e dá tudo certo. Isso não é padrão de alegria. Padrão de abençoado não é quando tudo vai bem e dá certo. Senão Paulo seria um amaldiçoado e não um abençoado. Mas qual é a diferença então? O apóstolo Paulo, ele canalizava a sua expectativa no lugar certo. Ele canalizou a sua expectativa em Deus, porque ele entendeu, só Deus pode
suprir a minha expectativa. Não de ter uma vida boa, não. Porque o apóstolo Paulo abriu mão de uma vida boa para receber um bom Deus. Então a expectativa do apóstolo Paulo não é que ele viveria uma vida perfeita, boa aqui nessa terra. A expectativa de Paulo é que ele cumpriria a vontade de Deus, custe o que custar. E é por isso que a igreja está cheia de gente frustradas, porque estão usando o cristianismo para alcançar as suas expectativas e suprir as suas expectativas. E o dia que Deus não faz, você se torna um frustrado, a fé vai embora, a alegria vai embora e você para de servir a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa expectativa deve estar somente em Deus. Em Deus. É por isso que no versículo 12 de Filipenses 1, ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Porque a minha expectativa não é que eu ia ter uma vida boa. A expectativa é que eu ia agradar aos céus. Porque só os céus é capaz de suprir as nossas expectativas. Talvez você está hoje aqui frustrado com pessoas, frustrado com a igreja, frustrado no casamento, frustrado com filhos. É porque você colocou a sua expectativa no lugar errado. Jesus está aqui nessa noite, Ele está dizendo para você: coloque as suas expectativas em mim. Só eu posso suprir aquilo que homem nenhum, que coisa nenhuma dessa terra passageira pode suprir. Tire os seus olhos dessas coisas passageiras e coloque os seus olhos em Deus. Segundo, por que nós estamos adoecidos? Porque nós queremos mais a boa vida do que queremos a Deus. O conceito de boa vida no mundo está tomando o lugar de Deus em nós. As pessoas perderam a alegria porque estão mais preocupadas com as suas conquistas terrenas do que com Deus. As pessoas perderam a alegria, por quê? Porque estão mais preocupadas com a aceitação das pessoas do que com a aceitação de Deus. As pessoas perderam a alegria porque estão mais preocupadas com os status sociais do que com o caráter imprimido de Deus nela. Estão mais preocupadas com a igreja do que com o dono da igreja. Estão mais preocupadas com o ministério do que Jesus, do que o próprio Deus. Nós queremos viver coisas extraordinárias que Deus faz, mas nós não queremos a Deus. Nós queremos o Salvador, mas não queremos o Senhor. E aí a gente fala: Senhor, eu quero uma família abençoada, eu quero ter filhos abençoados. E talvez você está aqui hoje pedindo isso para Deus. Isso é muito bom, mas quando isso é o motivo principal de você adorar a Deus, você está errado. O motivo principal de estar aqui na presença de Deus é porque você quer a Deus primeiro, e não um casamento abençoado primeiro. Primeiro eu quero a Deus, primeiro eu quero servir a Deus, primeiro eu quero agradar a Deus, para depois eu ter um casamento abençoado, para depois eu ter filhos abençoados. Então tem muita gente que quer o que Deus faz, mas não quer o que Deus é. Tudo isso é muito bom, querer todas essas coisas, mas quando isso se torna o alvo principal da sua existência, você perdeu a sua alegria. Quando o alvo principal da sua existência é ter um casamento feliz, você perdeu a sua alegria. Quando o alvo principal da sua vida é ter filhos no caminho do Senhor, você perdeu o principal motivo da sua existência. Mas quando o principal motivo da sua existência é Deus, todas as coisas começarão a fazer sentido. Infelizmente muitos estão usando Deus para conseguir o que querem, a boa vida. E aí você vê que pessoas se afastam de Deus quando Deus não faz, porque geram expectativa, porque querem estar com Deus para uma boa vida. E quando a vida não está boa, eu abandono Deus. Paulo estava alegre porque ele tinha a presença de Deus com ele. Paulo entendeu que tudo era por causa de Deus, que a vida dele, o propósito dele é glorificar a Deus. Ele não queria mais nada nessa vida, tudo que ele queria era Deus. Então são dois motivos que têm acabado com a alegria de muita gente. Primeiro, porque nossas expectativas estão frustradas, porque a gente coloca a nossa expectativa no lugar errado. E segundo, porque nós queremos mais a boa vida do que queremos a Deus, e com isso muitas pessoas estão perdendo a alegria. Onde está a sua expectativa? O quanto você quer de Deus na sua vida?
E para concluir, para ter uma vida completa de alegria, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, põe aqui para mim. Não perca o foco da sua existência. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: não perca o foco da sua existência. Paulo entendeu: me prender não tira o foco da minha existência. Não importa o que aconteça, nada tirava o foco da existência do apóstolo Paulo. Dentro de uma prisão, ele entendeu o seu propósito. Aqui dentro, eu vou continuar conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido para sua glória e honra até o último dia da minha vida. Queridos, infelizmente, tem pessoas que nem sabem por que existem. Tem pessoas que perderam o foco na caminhada e não entenderam que a sua existência é somente para uma coisa: é para a glória de Deus. A pergunta é: a sua existência glorifica a Deus? A sua vida tem glorificado a Deus? Não perca o foco da sua existência. Segundo, não gere expectativa no que é passageiro. Em Filipenses 1, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala: mas que importa? O que é importante? De qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo entendeu onde ele deveria canalizar a sua expectativa. Talvez você canalizou a sua expectativa em pessoas, em coisas dessa terra. E Jesus está dizendo para você: tire a sua expectativa daquilo que é passageiro. Porque casamento é passageiro, igreja é passageira, pessoas são passageiras, trabalho é passageiro, carro é passageiro, tudo vai passar, mas o nosso Deus nunca passa. Por isso, para ter uma alegria completa, não gere expectativa no que é passageiro. E o terceiro e último, para ter uma alegria completa, não se aparte da presença de Deus. Paulo recebeu o maior tesouro da vida. No versículo 20 de Filipenses 1, Paulo diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele entendeu que tudo era Cristo. E no versículo 21 ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendeu: esteja eu vivo, esteja eu morto, tudo é para Cristo. A minha vida é estar com Cristo. A minha vida é glorificar a Cristo, quer seja na vida, quer seja na morte. Enquanto eu estou vivo, eu glorifico a Deus, e quando eu morrer, eu estarei com Ele na eternidade, glorificando a Ele do mesmo jeito. Paulo entendeu: eu não posso me apartar da presença de Deus, porque o que me traz a verdadeira alegria é estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. As coisas dessa terra tentam nos enganar com alegrias momentâneas, com felicidades momentâneas, mas Paulo está nos ensinando que a verdadeira alegria só conseguem aqueles que não se apartam da presença de Deus. E o desafio para nós nessa noite é fazer uma oração a Deus, mas não orar para que o Senhor nos livre dos problemas. Não faça essa oração. Eu quero desafiar você nessa noite a orar para o Senhor dessa forma: Senhor, não me livre dos problemas, mas se revele a mim no meio dos problemas. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele estava alegre não porque Deus livrou ele da prisão, não porque Deus livrou ele das circunstâncias, não porque Deus livrou ele da morte, de ser decapitado. Paulo estava sempre alegre, porque Deus se revelava a ele no meio dos problemas. A nossa oração essa noite, o desafio é esse:
O que é que nós vamos querer? Viver os palácios dessa vida sem a presença dEle, ou viver em qualquer lugar aonde Ele esteja com a gente? E aí, para finalizar, essa frase vem de encontro que vai restaurar nossa alegria. Diz assim, que a proposta do Evangelho não é que nunca mais você vai sofrer. A proposta do Evangelho é que nunca mais você vai sofrer sozinho, porque Ele sempre estará com você. É isso que o apóstolo Paulo entendeu. É por isso que ele conseguia ser alegre em meio às dificuldades. Não é porque ele estava isento de problemas e sofrimento. Nós vamos sofrer nessa vida, queridos. Mas então, como sofrer e continuar alegre? É entender que agora eu não sofro sozinho, agora eu tenho alguém que sofre comigo todos os dias. E é por isso que em meio às dificuldades e os problemas, em meio ao caos que o mundo se encontra, eu consigo erguer a minha cabeça e me alegrar no Senhor, porque eu sei que Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha família, Ele não perde o controle de nada, seja dentro de uma prisão, seja em liberdade, seja passando por luta, seja passando por qualquer coisa, qualquer tipo de coisa. Eu me alegro no Senhor, porque o meu Deus, Ele cuida de mim, Ele me sustenta todos os dias. Paulo entendeu o verdadeiro evangelho. Paulo entendeu a verdadeira alegria, que não está nessa vida passageira, mas está na eternidade. Se você entendeu essa mensagem, fique de pé no seu lugar, vamos orar.